sou Engenheiro Magno e nesse vídeo eu vou mostrar como é feito o cadastro de vigas de equilíbrio e de travamento. Sabemos que o CIP já possui uma tabela de vigas de equilíbrio e de travamento para a fundação, e o dimensionamento desses elementos ele é feito por comparativo. Então, quando o programa dimensiona a fundação, ele não faz que nem como na viga. Ele pega aquele volume de viga que a gente define quando a gente vai calcular uma viga alta comum, e dentro desse volume ele tenta encaixar a armadura que vai conseguir suportar os esforços de dimensionamento. Não, a fundação, as vigas de equilíbrio de fundação, ele vai pegando uma viga e vai testando. Então eu tenho que definir o tamanho da viga, a armadura da viga, o estribo, a armadura longitudinal, se vai ter armadura de pele ou não. E aí, pela tabela que já está pré-definida, o programa vai verificar qual que melhor se adequa àquela situação. Porém, dentro da biblioteca do CIP, se entrar aqui na opção Fundação, Vigas de Equilíbrio e de Travamento e Introduzir Viga, por default, possui vigas com dimensões acima do que a gente já está acostumado a fazer. Essas vigas aqui de 40 por 40, tem algumas até de 40 por 60, chega até a mais de 1 metro, no caso aqui 40 por 30, elas vão ser úteis. Mas para edificações, para obras muito mais robustas, que exigem uma taxa de armadura, um volume de concreto muito maior, uma inércia muito maior destas vigas. Mas para uma obra residencial não é necessário esse tipo de viga. E para que a gente possa fazer o dimensionamento por aqui, a gente precisa entrar na biblioteca e cadastrar novos tipos de vigas. E é o que nós iremos fazer. Antes, eu vou fazer uma breve introdução aqui da diferença entre viga de travamento e viga de equilíbrio. Viga de travamento é essa amarela e clicando no cian, ele converte para viga de equilíbrio. A viga de travamento é o baldrame simples, é aquele que só serve para travar os elementos de fundação, para suportar alvenaria, para fazer o travamento, mas ele não tem a função de absorver momento. Tá? A viga de equilíbrio já serve para esse outro tipo, ou seja, a absorção de momentos. Então, quando o seu pilar ele transmite, além da carga vertical, momento na base, aí é necessário, em alguns casos, quando o bloco ele não tem equilíbrio ou a sapata não tem equilíbrio, acrescentar a viga de equilíbrio para poder estabilizar, ou seja, anular os momentos e fazer com que a fundação, o elemento de fundação, seja ele sapata, bloco ou tubulão, trabalhe apenas com a carga vertical. A viga de equilíbrio ela vai ser mais utilizada em sapatas excêntricas, blocos excêntricos, blocos de 1 estaca, de 2 estacas e tubulão, em alguns casos. Quando você começa a trabalhar com um bloco de 3 estacas, 4 estacas, só se o momento for muito grande para ser necessário a aplicação de uma viga de equilíbrio. Porque com 4 estacas e 3 estacas, o bloco ele já consegue ter o equilíbrio dele por conta de um apoio mais estável. Agora, quando ele tem 2 estacas, ele tem um apoio estável numa direção e na outra ele não tem essa estabilidade. Vamos lá. Vou entrar em obras, dados gerais, e aqui na tela de configuração inicial da obra, onde nós definimos o concreto, o tipo de aço, informações como flambagem, temos também uma ferramenta chamada Por Elemento. Clicando nela, em Por Elemento podemos configurar informações como as armaduras, alguns coeficientes utilizados no dimensionamento. Então é um setor muito importante do programa. Sabendo operar esta parte do programa, você pode otimizar os seus dimensionamentos. Aqui, por enquanto, eu vou acessar o menu Fundação e para alterar a tabela de viga de equilíbrio e travamento, eu vou aqui na opção Vigas Equilíbrio / Trave e clicar nessa ferramenta no ícone das linhas azuis. Clicando sobre ela, eu tenho a opção de configurar a tabela de viga de equilíbrio e de viga de travamento. Eu vou fazer esse processo na tabela de vigas de equilíbrio, mas o procedimento é idêntico para a viga de travamento, não muda nada a forma de cadastrar.
Então, sabendo fazer em viga de equilíbrio, você também saberá fazer na viga de travamento. Clicando em viga de equilíbrio, por default já vem a tabela pré-definida do próprio programa. O que eu posso fazer é entrar em tabela especial e editar a tabela existente. Clicando em editar a tabela, eu posso criar uma nova viga, ou apagar a existente, ou criar uma cópia, ou editar a existente. E aqui também eu posso definir as armaduras que eu quero apagar. Tá? Então eu não quero nenhuma viga com diâmetro de 4.2, então ele já vai fazer uma limpeza. Todas as vigas que tiverem armaduras de 4.2 ele vai ocultar, excluir dessa tabela. Tá? Por enquanto eu não quero fazer nada disso. O que eu quero fazer é criar novas vigas. Por quê? Porque essas que existem aqui elas vão ser importantes, mas em obras maiores. Então eu não preciso apagá-las. O que eu posso fazer é clicar no sinal de mais e criar novas vigas. Eu vou criar aqui, por exemplo, a VT, que é viga de, VE, viga de equilíbrio 0,1. Largura, vou definir como 20 por 40 mesmo. Então ele já alterou aqui já na pré-visualização. E aí eu vou clicar no botão editar elemento selecionado para quê? Para que eu possa alterar a taxa de armadura. Então a armadura superior eu vou definir aqui como 3 ferros de 10 e a de baixo também 3 ferros de 10. O estribo, vou trabalhar com o estribo de 5 cada 20. Ou melhor, eu vou colocar cada 15. Pronto, então criei a primeira viga. O certo é eu criar várias opções. Então eu crio uma outra de 20 por 40, aumento um pouco a taxa de armadura, eu sempre vou diferenciando. Por quê? Dessa forma o programa sempre vai verificar se essas vigas que eu cadastrei, se elas atendem. Se elas não atenderem, ela vai buscar outra já existente. E aí você vai saber se você precisa cadastrar mais vigas ou não. Eu vou criar aqui mais uma tabela, mais uma viga, aliás, VE 02, só que essa daqui ela vai ter 20 por 50. Clico em editar e aqui novamente, vamos colocar aqui 3 ferros de 10, 3 ferros de 10, ferro de 5 a cada 15. Bom, eu vou parar por aqui, mas o certo era eu criar mais e mais opções. Quanto mais opções, melhor vai ser o meu cálculo. Cliquei em aceitar. Agora o que eu posso fazer? Eu posso deixar do jeito que está, ou seja, o programa vai considerar a tabela do default da fundação editada por mim, ou eu posso clicar no disquete e criar uma cópia dessa tabela para não mexer na original. Eu posso criar aqui, por exemplo, CMAP, que é o nome da minha empresa. Então é a tabela CMAP. Pronto. Ele já exportou a tabela CMAP, eu posso escolher ela como minha tabela padrão. Eu não mexi na original, então se eu quiser voltar para a original não tem problema. É só eu voltar aqui para a tabela pré-definida. Ou então eu posso ficar na tabela da biblioteca, que é a que eu criei. Clique em aceitar, clico em sim, sair, terminar e aceitar. Agora, entrando em fundação, vigas de equilíbrio e travamento, introduzir viga, se não aparecer essa tela logo quando clicar na ferramenta de introdução de vigas, é só apertar o botão direito do mouse. E agora sim, reparem que eu já tenho a VE1 e a VE2. Eu tenho as duas vigas adicionadas à minha biblioteca. Eu vou fazer um teste. Vou escolher aqui a VE1. Eu tenho aqui como lançar como só viga de travamento, ou seja, eu só tenho só as opções de viga de travamento, só viga de equilíbrio, ou então lançar a mista. O que é a mista? O programa ele vai definir qual que é a melhor opção para aquele determinado ponto. Se é melhor ele apenas usar uma viga de travamento ou apenas utilizar a viga de equilíbrio. Eu vou escolher a opção mista. Clique em aceitar e aí o lançamento de vigas é como da viga convencional.
Então reparem que nos locais onde ele encontrou uma excentricidade, ele já lançou a viga de equilíbrio. Onde não existe excentricidade, ele criou uma viga de travamento. Pronto, lancei, eu vou entrar em fundação e dimensionar. Para eu dimensionar a fundação, eu preciso já estar com a obra calculada. Então aqui ele fala, a obra não está calculada. Então eu vou entrar em calcular, calcular a obra sem dimensionar a fundação. Dimensionada a estrutura, agora sim eu vou em fundação e peço para dimensionar somente a fundação. Aí aqui eu posso escolher quais os elementos que eu quero dimensionar. Eu quero todos, tanto a sapata, que é o elemento de fundação, quanto as vigas de equilíbrio e de travamento. Dimensionamento rápido é um dimensionamento em que o programa só verifica a interação entre a fundação e a estrutura. O rápido com as dimensões mínimas também é considerando essas dimensões como mínimas e tentando fazer essas dimensões passarem. E o dimensionamento interativo, ele leva em consideração a influência que uma fundação tem sobre a outra. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma viga de equilíbrio atuando, pode ser que dependendo do momento que está chegando aqui, ele gere um alívio nesse P4. Então isso ele pode levar em consideração e otimizar o dimensionamento. Então isso é o dimensionamento interativo. Eu vou utilizar o dimensionamento interativo e clicar em aceitar. Pronto, olha só o que aconteceu. O programa ele dimensionou as vigas de equilíbrio e de travamento para mim. Só que olha a viga que ele utilizou a VCT 1.1. Por quê? Porque aquelas que eu cadastrei ainda não eram capazes de absorver o momento atuante do P1. Então isso é um sinal que o quê? Que eu preciso voltar na biblioteca e cadastrar uma nova viga, ou mais larga, ou mais alta, ou com maior taxa de armadura. Como você sabe o que ficou faltando? É só entrar em fundação, vigas de equilíbrio e travamento, editar viga de cálculo. Clico na viga e aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar em seleção e vou forçar o programa a calcular com a viga que eu cadastrei. Eu vou escolher a VE2, que é a de 20 por 50, a aceitar, e aí eu vou vir aqui eu vou em verificação. Clique em aceitar novamente e vou verificar o que ficou faltando. Por exemplo, para essa viga passar, eu tinha que ter um estribo, uma distribuição de estribo de no máximo 12 centímetros. Eu estou com 15. Então o que eu tenho que fazer? Ou eu entro na biblioteca e aumento a bitola do estribo, para 6.3 talvez, ou então eu diminuo aquele ferro de 5 a cada 15, que é o que está aqui, para ferro de 5 a cada 12. Então eu já resolvo um dos erros. Continuo analisando. Verificação de armadura flexão necessária por cálculo. Momento fletor de 4,99. Então, a minha armadura ela tem que suportar um momento fletor de 5 toneladas/metro. Tá? Então, não é só o estribo, ele também não está passando no momento fletor. Então, tem que aumentar a taxa de armadura e também diminuir o espaçamento de estribo. As ancoragens, isso aqui eu não preciso me preocupar, por quê? Porque o programa depois dele calcula de acordo com a armadura que está sendo utilizada. Então, comprimento de ancoragem não é um problema. Eu só tenho que ficar de olho nas demais verificações, tá? Então, se eu fechar aqui, eu vou entrar novamente em obra, dados gerais, por elemento, fundação, vigas de equilíbrio. Agora eu já tenho a tabela definida, certo? Então eu tenho que clicar aqui em editar tabela da biblioteca e editá-la, porque ela já está editada. E aí eu só acrescento novas vigas. Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, vou criar aqui a VE03. A VE03, dessa vez ela vai ter 25 por 50. Vou clicar em editar. E dessa vez eu vou colocar 4 ferros de... Vou chutar aqui já vou ser mais conservador. Vou colocar 4 de 16. Ferro de 6.3 a cada 15. Tá? Então, eu criei a VE3. É só para ver se dessa vez vai dar certo. Clique em aceitar. Aceitar novamente. Deixo marcado a tabela da biblioteca para que ele utilize a tabela que eu criei. Aceitar, terminar e aceitar.
E agora eu entro de novo em fundação e peço para dimensionar. Vamos ver se ele vai conseguir incorporar agora sim, ó, tá vendo? A VE3 que eu cadastrei, ela conseguiu entrar. Então se eu entrar aqui em fundação, vigas de equilíbrio, editar e clicar na VE3, se eu for em verificação, eu vou conseguir consultar a memória de cálculo e ver que tudo deu certo, ó. Espaçamento máximo de estribo, tá ok, tá abaixo do limite. As taxas mínimas para os estribos também. O momento fletor passou, ou seja, a armadura ela consegue absorver agora o momento fletor, e aí está tudo ok. Com isso, o programa conseguiu dimensionar as sapatas, e entre elementos que não há excentricidade, ele conseguiu dimensionar como viga de travamento. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. Fico por aqui e até mais.